Olá, meu nome é Celso Granato, eu sou médico patologista clínico e infectologista. Nós estamos trabalhando aqui no Grupo Fleury e no Lab to Lab, no sentido de poder oferecer soluções para os laboratórios associados aos grupos, né? E poder sugerir quais são as melhores abordagens, os melhores exames que podem ser feitos numa situação tão dramática como essa que a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, essa situação não é única. Essa situação é uma situação que deve se repetir outras vezes no futuro. Vocês sabem que a gente está passando num período de aquecimento global, né? O mundo inteiro está passando por situações desse tipo e a gente está vivendo um regime de chuvas muito diferente por causa disso, né? Não é nada normal isso que está acontecendo lá no sul. Então, isso vai mudar muito o papel que os laboratórios têm na própria saúde pública, né? Embora a gente tenha laboratórios de saúde pública de alta qualidade aqui no Brasil, numa situação epidêmica como a gente está vivendo, eles podem não dar conta de atender toda a população, porque é um volume muito grande. Então, o Grupo Fleury e o Lab to Lab estão se colocando à disposição para orientar os laboratórios clientes sobre a melhor forma de a gente estar preparado para uma situação dessa, para quais doenças e em que momento fazer, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a linha do tempo que a gente tem com relação a essas doenças, porque elas têm uma certa dinâmica na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Então, como é que o laboratório pode ajudar os laboratórios clientes a enfrentar uma situação tão dramática como essa? Como vocês têm observado, já faz um período bastante longo, eu diria que mais de 20 anos, que nós periodicamente temos vivido uma série de situações que têm impacto na saúde pública, né? Já no final dos anos 80, os anos 90, nós tivemos surtos muito importantes de dengue, né, aqui no Brasil. E isso é uma coisa que tem um impacto muito grande na saúde pública, né? Não só pelo número de pacientes, né? Como também é uma situação que a gente está vivendo com muita frequência, que é a questão da chuva e do aumento da temperatura. Muito provavelmente, o mundo inteiro, não é só o Brasil, está vivendo um problema de aumento de temperatura muito importante. Isso faz com que mude o regime de chuvas aqui no Brasil, por exemplo, né? Então nós estamos vendo essa inundação no sul e outras áreas do Brasil com muita seca. E os especialistas dizem que isso não é um fenômeno que vai ser só agora. Muito provavelmente nos próximos anos a gente vai ter mais situações desse tipo, né? Então a gente está vendo um aumento muito grande das arboviroses de uma forma geral. Então uma hora é dengue, outra hora é chikungunya, depois é zika e a gente está vendo até oropoche, que são doenças que a gente não tinha nessa região mais leste do Brasil, mas que está aparecendo com muita frequência. Então todas essas doenças, elas têm um impacto muito grande de saúde pública e como elas estão acontecendo por vezes em lugares que a gente não tinha a expectativa de encontrar, por exemplo, o dengue no Rio Grande do Sul era uma coisa muito rara. Santa Catarina, Paraná, né? Na Bahia, por exemplo, a gente nunca tinha tido de forma importante oropoche, né? Então é muito difícil para os laboratórios se prepararem para isso, não vão ter experiência com todas essas doenças e às vezes até podem não ter volume suficiente para isso. Então é importante contar com uma rede de laboratórios grande, bastante distribuído pelo país, para poder nessa hora dar uma resposta mais rápida do que conseguiria dar se fosse partir do zero para montar essa tecnologia, né? Então, todas essas doenças acabam tendo, infelizmente, um impacto muito grande na saúde pública. Bom, eu acho que uma vez que a gente
vai enfrentar, infelizmente, essa situação novamente, como a gente falou anteriormente, essa questão do aquecimento global, gerando inundações, né? Elas são situações que vão ficar mais frequentes. Esse não é um fenômeno isolado, está acontecendo em outras regiões do mundo, né? Então, a gente precisa tentar estar o mais que possível preparados para um aumento desses casos, especialmente aqui no Brasil na época do verão, que é a época que chove mais. O que nós temos feito no laboratório é desenvolver técnicas que a gente vê que possam vir a aparecer. Então, por exemplo, né, as arboviroses. Arboviroses são o tipo de doença que só vai aumentar. Até a gente, por exemplo, ter a vacina para dengue, né, que ainda está sendo usada numa escala muito pequena, mas quem sabe daqui a 1 ano ou 2 anos a gente vai poder ter uma produção em escala maior da vacina da dengue. Mas até lá é importante os laboratórios, especialmente lá para novembro, dezembro, deixar a estrutura preparada para poder receber um número maior de casos, né? Com isso, os produtores internacionais também vão poder já se preparar com esses pedidos e a gente poder ter uma oferta maior dos kits, porque senão a gente pode ter que parar de oferecer o teste por falta de kit. Então, é importante os laboratórios, de uma forma geral, estarem preparados para isso. Mas, ainda que a gente tenha vacina, existem outras doenças. A gente ainda não tem vacina para chikungunya, a gente ainda não tem vacina para zika, a gente não tem vacina para oropoche e a gente não tem vacina para maiaro. Então, é importante que a gente esteja preparado para isso. Aqui no laboratório, nós desenvolvemos testes moleculares para todas essas arboviroses, ainda que elas sejam relativamente incomuns, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, na Amazônia brasileira, e especialmente o Grupo Pardini recebe um número muito grande de amostras dessas regiões de Rondônia, Roraima, Amapá, divisa com a Venezuela, divisa com o Peru, né? Muito provavelmente a gente vai ter essas suspeitas, né? Porque algumas dessas regiões são regiões amazônicas, e então vai ter mesmo um surto. A gente agora está vivendo um surto de oropoche nessas regiões amazônicas, né? Então podem contar com um recurso laboratorial para isso. Existe também sorologia para algumas dessas doenças, não todas, né? Mas vocês sabem que para as arboviroses de uma forma geral, a sorologia vai ficar positiva depois da 2ª semana. E às vezes é importante a gente saber também, antes disso, isso vai ser o teste molecular que vai dizer isso, né? E também lembrar da febre amarela, né? A febre amarela, felizmente, a gente tem uma vacina, que é uma vacina muito efetiva, então a gente sempre orienta as pessoas assim, fiquem atentos com relação à sua vacinação para a febre amarela. Ela dura 10 anos, então a gente acaba até esquecendo de tomar esse reforço dessa vacina. Mas se a pessoa não está adequadamente vacinada, mora numa região com maior risco, ou nessa região na época de chuva, que a gente pode ver mais febre amarela, existem testes moleculares para detecção do RNA do vírus da febre amarela. Então, eu diria que a parte mais importante é o laboratório estar preparado para essa época de chuvas, especialmente, ter um estoque de reagentes, poder saber quem pode atender você numa situação de urgência maior, para você poder encaminhar essas amostras para um laboratório de referência e você poder ter uma resposta confiável num tempo também que seja suficiente para você poder dar a resposta, porque muitas vezes existe a possibilidade de minimizar a clínica com um bom tratamento. Bom, passado essa situação mais aguda que a gente está vivendo agora com relação às enchentes, eu acho que seria interessante o laboratório poder oferecer para os clínicos uma série de exames para que a pessoa esteja preparada para uma eventualidade disso acontecer de novo, né? Então, por exemplo, uma doença que não é tão comum a gente ver nessa época, mas cuja incidência aumenta durante as enchentes, é o tétano.
né? Porque a pessoa se machuca, a pessoa se fere, e em contato com aquela água, com material enferrujado, a pessoa pode, infelizmente, desenvolver tétano. E é uma doença que, às vezes, a gente acaba esquecendo de nos proteger com vacinação. Ela também é uma vacinação que a gente reforça a cada 5 até 10 anos, então a gente acaba esquecendo. E a gente, aqui no Brasil, tem muito hábito de se preocupar com vacina e com criança pequena. Enquanto é neném, enquanto tem 4, 5, 6 anos de idade, a gente esquece que o adulto precisa também muito tomar vacina. Então eu acho que assim, passar dessa fase mais aguda, a pessoa sobreviveu, está bem, felizmente, né? Vamos pensar nessas outras doenças em que a pessoa felizmente não teve, mas que pode aumentar a incidência numa outra enchente. Então, vê bem a vacinação para tétano, vê bem a vacinação para hepatite A, quem não foi vacinado, né? É o que dá para a gente fazer. E febre amarela, né? Febre amarela também eu acho importante a pessoa atualizar a vacinação, porque isso pode vir a acontecer. A gente periodicamente tem surtos de febre amarela em várias regiões do Brasil, não só na região amazônica, né? O sudeste do Brasil frequentemente tem isso, e são situações em que nem todos os laboratórios estão preparados para poder realizar o diagnóstico, né? Os testes sorológicos, por exemplo, para a febre amarela, para a hepatite A, eles podem dizer para o paciente, para o cliente, né, na verdade, se ele está com um nível de anticorpo suficiente para se proteger, se ele precisa fazer um reforço da vacina ou não. Vocês se lembram que um tempo atrás a gente teve um surto de febre amarela e a saúde pública não tinha condição de dar a vacina na sua concentração ideal para todo mundo. Então nós começamos a vacinar as pessoas com 1/5 da dose que era recomendada, para poder vacinar um certo número de pessoas. Mas é lógico que se você der 1/5 da dose, essa vacina vai ter uma duração menor. Então é importante também, a pessoa tomou essa dose já faz 5 anos, era 1/5 da dose, será que ela está protegida ou não? Então esse teste sorológico para a febre amarela pode ajudar a dar uma ideia, mas isso tem que ser feito numa época que a pessoa não precisa, né? Porque ele nunca sabe quando vai realmente precisar, e se tiver uma outra enchente, se tiver um caso de febre amarela, pode ser tarde demais. Então o ideal é sempre a pessoa estar preparada para uma coisa que pode vir a acontecer. Então eu tenho a impressão que o laboratório pode ajudar na prevenção na medida em que ele oferece os testes que dosam anticorpos contra algumas dessas doenças, né? Por exemplo, a hepatite A, a febre amarela, né? Daqui a um tempo a sorologia para dengue, por exemplo, quando a gente começar a ter uma vacinação mais ampla, né? Então o laboratório pode ajudar nesse sentido, né? Eu acho que é importante a gente saber quais são as doenças mais comuns e saber quando aplicar a prevenção, né? Como a gente falou numa outra conversa, a questão da leptospirose, né? A leptospirose vai aumentar, infelizmente, nessa situação e, dependendo do grau de exposição que a pessoa tiver, especialmente os socorristas, mas eventualmente uma pessoa que foi vitimada de uma outra forma, ela pode ter tido necessidade de ficar mais tempo dentro da água, né? E aí uma parte dessas sociedades clínicas tem recomendado a profilaxia da leptospirose, né? E nesses casos eu acho que seria interessante já a pessoa sugerir, conversar com o clínico que está atendendo, lembrá-lo de que existe essa possibilidade, né? E principalmente a questão das vacinas, né? Eu acho que as vacinas as pessoas devem vacinar quando elas não estão exatamente precisando da vacina, mas para garantir que quando a pessoa precisar, ela já vai estar com um nível de proteção suficiente, seja para hepatite, seja para tétano, seja para febre amarela, que são coisas que o laboratório pode ajudar bastante também. Então, pessoal, eu acho que era importante a gente ter esse contato muito próximo, né? Seja na orientação de que exames a gente pode fazer, pode oferecer, quando oferecer,
né? Um apoio que não seja limitado a fazer o exame. Eu acho que é muito importante vocês terem um exame que seja de boa qualidade, que dê um resultado num prazo de tempo mais curto que for possível e principalmente uma variedade de exames que são oferecidos, porque vocês viram, a gente falou de tantas doenças diferentes aqui que nem sempre vão ocorrer numa região em que essa doença é comum. Então, às vezes, o laboratório se vê forçado a oferecer um determinado teste numa situação em que ele não está habituado a fazer isso, porque são doenças que não aconteciam até agora, né? Como, por exemplo, leptospirose lá no sul, a própria hepatite A. Então é importante que tenhamos esse contato muito próximo com os laboratórios clientes, né, do Grupo Pardini, Grupo Fleury, no sentido de poder recomendar, orientar que exames fazer, né, e poder oferecer um serviço que seja rápido, porque grande parte dessas doenças, quando a gente consegue fazer um diagnóstico rápido, muitas vezes molecular até, antes da resposta sorológica, você pode entrar com tratamento. E é claro que se você oferece um tratamento mais precoce, o prognóstico dessa pessoa melhora. Então é importante você poder ter essa ideia do que é mais comum, o que pode acontecer nessa situação, poder ter um laboratório de apoio que o ajude a orientar o que fazer, dar um resultado que seja rápido e instituir a prevenção até o tratamento, quando for o caso, de uma forma mais precoce, porque aí você vai poder melhorar muito o prognóstico da pessoa. Então é importante a gente não ter só o diagnóstico, mas a gente também ter uma orientação sobre a melhor forma de conduzir cada situação. Para isso vocês podem contar sempre conosco.